tudo, eu não estava sabendo, eu podia ter procurado e trazer as datas certas para você. Você lembra da visita do maior da igreja, do arcebispo? Então, foi esse Papa. dia, é o Papa. Então, eu não estou exatamente, mas eu acho que vai fazer agora, se eu não me engano, acho que foi até em agosto, outubro. Eu lembro bem do dia que ele chegou, a gente esteve lá, tudo. Ele veio, então, foi nesse dia que ele inaugurou a praça. Eu acho que está fazendo mais que não, era o Celso Giglo, né, que era prefeito. 5 anos. Acho que está fazendo 5 anos, sim. Porque nos anos 60 também veio o Papa também veio visitar. Em 60? Anos 60. Não. Anos Foi o 60. presidente que esteve aí. No ano 60 nós, eu acho que sim, foi. Veio também. Veio sim, no ano 60. A gente tem até as fotos lá. A gente tem as fotos. Nesse museu que a gente tem lá, a gente tem as fotos. Pelo que eu estou entendendo, a comunidade continua ainda organizada. Bem ativa, bem. Esse domingo agora nós tivemos um almoço tradicional que chama Madar, que faz uma comida pelas almas. Então teve o bispo foi rezar a missa, foi uma missa muito bonita. E depois tem o almoço no salão. Depois que termina a missa, o almoço no salão ao lado. A tradição continua toda. A gente tem a missa da Páscoa, tudo certo, de Natal. Agora, dia 20, tem a outra missa, vai ser a bênção da uva. Porque na terra deles, a uva saía no mês de agosto, na semana da de Ascensão de Nossa Senhora, que é dia 15 de agosto, né? E nessa missa, então, geralmente, lá eles faziam a bênção da uva. Como aqui no Brasil nunca coincidia certo, faziam em janeiro, mas agora eles vão fazer, porque aqui no Brasil a uva é em janeiro que sai, né? Então, muitas vezes foi feita essa missa, a bênção da uva, no mês de janeiro. Agora, este ano, a bênção da uva na nossa igreja vai ser dia 20. Sempre tem as tradições, não pode, o padre continua fazendo, rezando, vai nas casas benzer. Nós temos toda a tradição. O finados dos armênios é no dia seguinte da Páscoa. Dia seguinte da Páscoa é finados para os armênios, é um dia santo. Porque é o dia que a Virgem Maria foi visitar o túmulo de Jesus. Então, nesse dia, ela chegou e não encontrou o corpo de Jesus. Então, esse dia se considera finados para nós. O padre vai ao cemitério, faz a missa para todas as almas. As famílias vão, dão o nome dos seus entes queridos nesse dia. Essas tradições continuam todinha. Missa de Páscoa, o lava-pés é feito no dia da Quinta-feira Santa. Tudo certo. A missa de Ramos, domingo de Ramos. O Natal dos armênios é 6 de janeiro. A missa de Natal é feita nesse dia também. E fora as outras missas. Não se a tradição todinha continua. Não se deixa nada para trás. 24 de abril, que é o dia dos mártires dos armênios, também é rezada a missa. Já em São Paulo tem a procissão, vocês já devem ter falado para você da procissão que existe na missa no dia 24 de abril. Você não está sabendo disso? Não te falaram. 24 de abril são 3 igrejas armênias, uma próxima à outra. Não tem lá a Igreja Apostólica Armênia é na Santos Dumont. A Igreja Católica é na Tiradentes, a Igreja São Gregório Iluminador, que fica quase em frente lá. E tem a Igreja Evangélica, que fica na Ponte Pequena. Então, são todas próximas. Então, nesse dia, todos fazem a missa nas suas igrejas e sai tudo em procissão e se encontra naquele monumento que tem na Ponte Pequena. Você já não viu você não conhece aquele monumento que tem lá? Então eles vão em procissão, as 3 igrejas se encontram e fazem a homenagem aos mártires. Colocam coroa de flores lá. Tudo essas coisas, eles nunca deixam, sempre na segunda, geralmente na segunda-feira próxima, sempre na Assembleia Legislativa também tem a homenagem, né, que eles fazem também aos mártires, que é o 24 de abril. Tem um grupo de dança lá em Osasco? Hoje não tem grupo de dança. Não tem grupo de dança.
Já teve grupo de dança, já teve muita coisa quando eu tinha escola. Agora grupo de dança não tem, mas tem os jovens, tem a diretoria que cuida da comunidade, né? E tem nós, as damas, que nós temos essa parte, que nós estamos sempre junto atuando e sempre estamos fazendo, nós temos assim, que chamamos, né, Damas Beneficentes Armênias, que nós somos filial nosso grupo chama Massis, Home Massis nós chamamos, né? E nós estamos sempre em contato com a Damas Beneficentes de São Paulo. Agora conta para mim, o que a senhora aprendeu com a sua mãe, assim, de tradição armênia, de culinária armênia? Tudo eu aprendi com ela, tudo. Assim, se doar para a comunidade, já vem dos meus pais. Eu já tenho essa vontade de fazer, eu me dedico assim, não muito, mas o que eu posso fazer? A gente tem a família da gente, tem os filhos, né? Mas o que eu posso fazer para a comunidade, eu faço, me dedico. Comidas todas como ela aprendi. Aprendo com as minhas amigas lá na comunidade, porque eu tenho as amigas na comunidade também, que elas sabem mais do que eu certas coisas, né? Então a gente está sempre aprendendo, sempre. E tudo isso que eu te falei, tudo minha mãe falava, tudo. A gente sabe tudo por ela. Minha mãe era muito esperta, sabia. Então tudo isso eu devo a ela. Conta para mim alguns pratos típicos que a senhora aprendeu a fazer. Com ela? Com ela. O principal é o quibe, né? Que a gente faz o quibe, a esfira, o charuto, o abobrinha cheia, ou a berinjela cheia, os tipos de arroz diferentes, aquela comida que a gente chama hoje madar, né? Jidabu é uma comida feita com trigo e carne. Tem a sopa de coalhada, que muita gente gosta, né? Outra, o arroz feito com lentilha. E eu acho que comida armênia são mais essas, né? Tem o mantã, aquele tipo capelete que a gente faz. Tem um pessoal que faz mais, cozinhar e colocar coalhada por cima. A gente faz também muito coalhada em casa, né? E a outra que eu faço assim, faço ela ensopada, esse mantã, que em casa eu já gosto mais. Essas comidas a gente, não lembro de outras. O tabule. Tudo com a minha mãe. Qual a sua receita de tabule? A minha receita é o trigo, o tomate, salsa, cebolinha, se você tiver também, pico. Se tiver hortelã também, pico um pouco de hortelã. Pepino, pimentão. Aí no tempero vai óleo e um pouco de azeite. Eu coloco, misturo, limão, sal e um pouco de colorau para dar cor. Mistura. Agora conta um pouco do seu marido. Naquela época era comum, os pais escolhiam os maridos para as filhas ou era livre escolha? Não, antes de mim eram os pais que escolhiam, mas depois houve muito problema, já no meu tempo não. No meu tempo já começou a mudar um pouco. Porque antes da gente, os pais escolhiam, as filhas eram obrigadas, né, a aceitar o que o pai queria, né? Já no meu tempo já começou a mudar um pouco. Eu já não fui assim. Mas foi assim também, foi a família do meu marido, era muito amigo da minha família. Porque lá também tem em Presidente Altino, tem gente de vários estados, né? O maior estado que tem lá mais é Sis. A minha família já era de Marash. Então, de Marash tinha poucas famílias. Então, era a família do meu marido, a nossa, e tinha mais uma família. E então, a minha família com a família do meu marido, eles se davam muito bem, porque o meu sogro, disse que ele foi órfão, e ele disse que trabalhou na chácara do meu avô, o meu sogro. Meu avô por parte do meu pai. E o meu avô tinha uma descendência de evangélico. Só que quando minha avó disse que não era evangélica, aí não casou na igreja, ele casou na igreja apostólica
Igreja Armênia Apostólica, né? O meu avô disse que um dia estava andando em Presidente Altino, recém-chegados, disse que ele ouviu uma música, porque a família do meu marido é evangélico. O meu avô disse que passando ouviu uma música, o pessoal cantando, falou, puxa, aqui deve ter alguém evangélico, meu avô falou. Diz que ele parou, ouviu, aí entrou lá, quando foi ver, era justo aquele menino que era órfão, que trabalhou na chácara dele, que era o meu sogro na época, né? Aí foram conversar, quando foi ver, era ele. Porque não tinha, né, quase, tinham poucos armênios, foram chegando, né? E morávamos na mesma rua, eles estavam. Que até hoje eu tenho minha casa lá e tem a casa do meu sogro também lá, a gente tem ainda. E aí meu avô entrou e conversaram e começou a ter aquela amizade, né? Eles eram como parentes, a minha família dos meus pais com a família do meu marido. E aí depois acabamos namorando e casando, né? Mas ainda tinha aquele negócio, não é que você podia namorar antes. Primeiro os pais tinham que ver tudo, fazer o pedido, aprovar para você começar a namorar. Ainda tinha aquilo, né? Mas antes da gente teve muitos problemas, que os pais obrigavam o casamento. E os pais, quem escolhia eram os pais, né? Mas depois foi modernizando e hoje é bem mais moderno, né? Não tem mais nada disso. Aí os filhos resolvem depois que os pais vão ficar sabendo, né? Hoje já é bem diferente. E o casamento foi nessa igreja? Foi naquela igreja. Casei lá, meus filhos foram batizados lá. E uma coisa que eu estudei nessa escola armênia, a professora que dava aula de português era a dona Ivete Grave, o nome dela. Ela deu aula para mim 4 anos. Eu me formei. Ela deu aula para o meu filho. Meu filho, quando se formou do 4º ano, foi onde ela se aposentou. Ela chegou a dar aula para minha filha também, mas minha filha já não recebeu diploma com ela, né? Ela deu aula 4 anos para mim e deu 4 anos para o meu filho. Ela ficou direto os 25 anos dando aula, dona Ivete. A senhora falava em armênio com os filhos quando eles eram pequenos? Aí eu comecei a falar com o primeiro filho. Meu primeiro filho falava bem o armênio quando ele nasceu. Aí eu tinha irmã eu morava com a minha sogra, né? Minha sogra era viúva, aí meu marido era o caçula, a gente morava numa casa. E a irmã dela morava no Rio de Janeiro, ficou doente e veio morar com a gente porque ela estava doente. E nessa época ela não falava o armênio. E como ela era doente, meu filho estava com 2 anos e meio, ela agradava muito ele. Então ela ia mostrando revistas, falando em português. Ele acabou esquecendo logo o armênio, ele não conseguia mais falar. Aí eu fui obrigada a parar. E quando nasceu a segunda, já não deu para falar o armênio. Eles não falam o armênio, meus filhos. Alguma palavra eles entendem, porque depois eles não quiseram também. Sabe, não quiseram. Hoje eles se arrependem de não querer aprender a falar o armênio. Porque a minha filha teve amigas brasileiras, as amigas dela queriam saber aprender o armênio, eles não falam. Tem poucas palavras que eles... Agora, o Marcelo estudou numa escola, assim, numa escola dominical um pouquinho, ele teve umas aulas de armênio, mas não foi muito adiante também. E eles frequentam a comunidade, participam? Pouco. Participam, mas muito pouco. Até que o mais velho chegou a ser até um pouco da diretoria, mas depois se afastou. Eles não participam muito, não. A senhora acha que está se perdendo a armenidade nessa segunda geração de descendentes? Eu acho que está, mas eu acho que vai continuar, não vai morrer, não. Na minha fé, eu acho que não vai morrer. Porque sempre vai ter alguém, porque eu vejo na comunidade, sempre aparece um jovem que tem vontade de continuar. Eu acho que ainda vai durar muito tempo. Não é aquela coisa forte, mas vai continuar. Para mim, eu tenho fé. Meus filhos, agora eu tenho 2 netos. Eu faço questão de levar eles muito na comunidade. Qualquer coisa que tem, eu faço questão que eles participam. E eu falo com eles, porque a mãe deles é filha de português, né? Então ele fala assim, eu sou metade armênio, metade português. E eles têm orgulho de ser filho de armênio, neto de armênio. Eles falam, eles têm orgulho. E eu, como no Dia das Mães veio o ministro das relações, né? Lá da Armênia, eu fiz questão de levar eles.
Levei os dois, e não foi nenhuma criança. Cheguei lá, fiquei assim meio sem graça. Mas eles foram, eu falei, vocês vão lá conhecer o ministro, tudo que tem na comunidade, eu faço questão que eles vão lá participar. Os filhos se casaram com descendentes? Não. O mais velho casou com filha de português e italiano. E o segundo casou com filha de espanhol. E a menina é solteira, mas namora também filho de português. Não tem nenhum descendente, não tem nenhum que é com armênio. É difícil hoje sair casamento armênio com armênio, são poucos que saem casamento da mesma nação. A senhora passou a ensinar armênio, dar aula de armênio lá na comunidade? Eu dei um pouquinho de aula uns dias. Teve uma época, como meu pai sempre foi da diretoria da escola e tudo, né, da igreja, a professora ficou doente. Aí meu pai fez eu lá se substituir como professora, né? Eu fui dar aula, mas não de armênio, eu dei aula de português para eles, porque a professora tinha ficado doente, né? Mas não que eu fosse saber muita coisa, mas para as crianças não ficarem sem professor, eu fui lá se substituir, que me levaram, né? Agora, esse grupo da sua geração, né, quer dizer, começaram, né, trabalhando nas fábricas, aí houve uma ascensão social, houve uma melhora de poder aquisitivo, de vida, né, os armênios melhoraram de situação, né? Ah, sim, foram melhorando bastante, melhorou muito a situação dos armênios lá em Osasco. A maioria, inclusive, já foi morar no centro de Osasco, foram construindo. Hoje tem muitos armênios com situação muito boa lá. Tem bastante. E eles continuaram, quer dizer, eles passaram a desenvolver o ramo de comércio. A maioria é comércio, mas tem muitos armênios bem. Esses filhos dos armênios? Sim. A maioria é comerciante. A maioria já teve estudo, porque o que os pais não puderam ter, porque foram fugidos da guerra, né? A maioria tem estudo, hoje tem muitos rapazes formados, tem médicos, tem engenheiro, filhos da comunidade mesmo, netos, vamos supor, tem filhos e netos desses armênios que chegaram, médicos, engenheiros, e nos comércios também bem-sucedidos no comércio. Outros tiveram umas quedas com essa crise, né? Alguns tiveram uma queda com essa crise, mas a maioria estão em situação financeira ótima lá. Que tipo de comércio que eles atuam hoje? Os filhos, né, os descendentes? Tem comércio de calçados, tem comércio de roupa, tem... A maioria no comércio mesmo, sim. Calçados, roupa. A senhora tem comércio? Tenho. O comércio do meu esposo com os filhos é tintas. Loja de tintas. Nós temos duas, uma no Jaguaré e outra no centro de Osasco. E a minha filha tem uma loja que, inclusive, ela fala Cantinho das Meias, que ela começou só para vender meia. Hoje ela tem tudo quanto é roupa para balé, para ginástica, natação, linha praia, linha lingerie, tudo. Uma lojinha pequena, mas bem montada, né? Tenho a minha vizinha, que é minha sobrinha, ela tem loja de artigos de presente. Então está tudo... Agora, eu tenho um sobrinho que está trabalhando muito em negócio de tradução. Tenho o meu cunhado que é advogado. O outro meu cunhado tem lojas de calçados. Agora, meus irmãos tinham serviço de bebida, mas eles tiveram uma queda. Estão trabalhando em outros ramos. Tenho meus primos, que tenho um primo engenheiro da GM, outros são contadores, são economistas, trabalham hoje, eles são fiscal de renda, o outro esqueci como que se diria. Esqueci. Então, tudo, graças a Deus, estão bem. E tenho filhos de amigas que têm lojas, comércio. Tem uma amiga que os filhos têm sobre construção também. Tem uns que trabalham sobre construção. Tem vários advogados lá. Então, a senhora acha que vem esse tino comercial dos armênios? Eles aprenderam com os árabes, com os turcos? Eu acho que é próprio deles mesmo, né? Já é próprio dos armênios mesmo.
próprio dos armênios. Os armênios foram muito sofridos, né? Porque ficaram muito com os turcos, sofreram muito. Mas hoje, eles, graças a Deus, eles têm essa liberdade, mas eles têm aquele timbre de comércio mesmo. A senhora já foi e tem vontade de conhecer a terra dos seus pais? E eu tinha vontade. Talvez, quem sabe, o ano que vem a gente vai. Porque vai ter agora uma excursão ano que vem, até tenho vontade de ir. Do grupo lá de Osasco? O padre comunicou a gente que vai ter Então a gente estava conversando assim, ele falou ainda pra gente, vão animando vossos maridos para fazer essa viagem e tudo, né? Tenho muitas amigas minhas da comunidade que já foram. Essa pessoal da minha comunidade lá, várias delas já foram para lá. Tenho 2, 3, várias delas já foram para lá. A gente tem curiosidade, né? Conhecer as origens, né? As origens, é verdade. E a sua geração, né? As suas colegas, todas participam? Maioria participam. Nós somos um grupo assim bem animado, a gente faz eventos, está sempre em atividade, nós estamos sempre em atividade. Então a gente procura manter, né, a tradição. Eu vi umas fotos do clube, né? Achei muito bem. Então, quando o Marcelo falou sobre essa entrevista, e até pensei que eu ia apresentar o presidente da comunidade, né? E o pessoal da diretoria ia levar vocês para lá, para ver lá como que era. Você ia ver, conhecer lá como que era. Tem várias fotos lá. Se tiver vontade de ir lá conhecer, a gente pode marcar um dia. Gostaria de ir, sim. Qual é o padre que dá assistência religiosa atualmente lá? É o padre Boros Baronian. Ele mora lá? Não, ele mora perto da Igreja Apostólica Armênia, aqui na Santos Dumont, né? Mas ele está sempre lá, ele dá toda a assistência lá, tudo é ele. Ele é muito ativo, ele se preocupa muito com os aspas. Tem um padre que vem de Curitiba também, às vezes. De Curitiba, não sei, deve ser da Igreja Católica, então. Então, de Curitiba não, porque os nossos aí da Igreja Apostólica Armênia, tem o Der Yesnik, que mora próximo à igreja, eu tenho o Der Boros, que mora próximo à igreja, e o Der Tatev, acho que ele mora, se eu não me engano, ele está morando na Brasleme agora, se eu não me engano. Sei que ele morava lá próximo, ele saiu de lá. Porque da comunidade da capital não tenho assim muita, não sei muito, né? Sei mais lá de Osasco. É um grupo que estou sempre lá. Está sempre lá e quase não tem contato aqui. Né? Agora, você sabe que os padres armênios, como eles são casados, né? Tem as esposas deles. A gente se dá muito, gosta muito delas. Quando a gente tem um evento, a gente sempre convida para elas participar com a gente, sempre elas estão conosco. Elas são, assim, umas pessoas maravilhosas, as duas, né? Certo. Estão sempre com a gente lá. Só tem ideia de quantas famílias de armênios existiam lá em Osasco? Olha, quem saberia isso era o padre Boros, ele tem tudo escrito. Ele tem. Então, tudo isso a comunidade tem. Eu podia ter até trazido tudo isso pronto, eu não sabia que ia ser preciso, né? Podia ter visto, né? Tem muitas famílias, mas nem todas atuam. Famílias armênias tem bastante. Poucas que... Quando tem a missa, então, é pouca gente que vai. São os mesmos sempre que estão lá. Tem o coral da igreja, muito bonito coral. O maestro chama Paulo Tarpinian. Ele também é... Assim, ele é muito dedicado também. Desde menino, ele se dedica muito também para a igreja, assim, principalmente para o coral. Tem algum cemitério especial para os armênios? Não, não tem cemitério especial. A gente tem o cemitério lá em Osasco, inclusive tem 2 túmulos que faz parte para a comunidade. Que a comunidade mesmo comprou um túmulo. Quando tem alguém que não tem túmulo,
eles permitem usar esse túmulo, né? E tinha um túmulo de uma família que eles eram um casal com um filho. O filho morreu, depois o velho, aí a mulher, como ficou só, foi para a Argentina, levaram porque ela tinha os parentes lá, então acabou a família, então ficou o túmulo. Então, quando agora na prefeitura eles pegaram esse túmulo, teve, não sei como mexeram lá, falaram com o prefeito, tudo, conseguiram esse túmulo passar em nome da comunidade. Então agora tem 2 túmulos, a comunidade lá, na igreja, no cemitério Bela Vista. Tem alguma casa de idosos também? Não, nós não temos lá, tem só essa em Santana, né? Lá nós não temos casa de idosos. Bom, eu gostaria de ouvir a senhora cantando uma música em armênio. Ai, eu tenho uma voz horrível. Não tem por A minha voz é... Ai, meu Deus. Eu gosto muito das músicas armênias, mas eu... Canta um pedacinho de uma que a senhora goste pra gente. Ai, tem tantas que eu gosto. No momento eu nem lembro. Deixa eu ver o que eu vou cantar. Ajuda a lembrar, você sabe alguma? Ele não sabe nada. Tá bom. Tem o hino lá, o hino da Armênia, né? A senhora gosta de cantar? Todos eles eu gosto. Inclusive nós fazemos excursões de ônibus, assim a gente na volta vem cantando tudo que dá para cantar com a turma. Então canta um pedaço do hino para eu conhecer. Ai, que fiasco. Mer hayrenik azadangach mer tishnam yatzvot nago yur vortiga at kanchume anel yur veshkenuvo yur vortiga at kanchume anel yur veshkenuvo Ahayech bei der Käse mit der Rosch, vor im Zirkov skorzetzi, Kishernere jeskuncheha, Arda sunko velavatzvi, Kishernere jeskuncheha, Arda sunko velavatzvi. Tá bom? Bom, tem o último pedaço assim. Amenain derramamie, matmiain kanabit merni, patierani voljuraskin, azadutjana gazovi, patierani voljuraskin. Azadutiana Gazovi. Muito bem. Minha voz é horrível, eu gosto de cantar, mas... É ótimo. Agora, para a gente terminar, eu gostaria que a senhora falasse uma mensagem para os seus filhos e para os netos que vão assistir depois a entrevista. Queria que a senhora falasse uma mensagem para eles. Mas eu não vou falar em armênio, né? Porque eles não vão entender. Né? Porque eles não vão entender, né? Uma palavrinha para os netos e para os filhos. O que eu vou falar? Os meus filhos, eu adoro eles, são as minhas